Muitos casais decidem em cima da hora qual regime de bens vai prevalecer durante o casamento. Mas, segundo especialistas, entrar em acordo antes da união ajuda até na boa convivência durante o matrimônio. Até o dia do casamento, os noivos precisam tomar decisões que vão além da celebração e da festa. Uma delas é estabelecer regras sobre como administrar os bens do casal. O Código Civil define 4 regimes. O regime da participação final dos aquestos, que é uma novidade do Código Civil que entrou em vigor em 2003, mas esse regime pouca gente usa. O regime da comunhão universal de bens, que é raro. Também o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime automático, vamos chamar assim, e o regime da separação de bens. O advogado explica que se os casais escolherem um regime diferente do automático, que é a separação parcial de bens, devem ficar atentos. É preciso fazer uma escritura pública, que a gente chama de pacto antenupcial. Dizer, olha, eu quero este regime, quero aquele, ou mesclar um e outro. E para os apaixonados que estão prestes a subir no altar, ele dá um conselho. Muito saudável e importante falar sobre as regras econômicas. Tem algumas situações que incomodam, mas só vai aparecer isso depois. E lá na frente, às vezes, o amor já desgastou por causa disso. Então, cuidar do amor, falar de regime de bens, por incrível que pareça, é também cuidar do amor. Vamos continuar no assunto e conversar agora com a advogada Carolina Sena. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. São muitos tipos de regimes de bens. Explica pra gente as diferenças. Sim, os regimes de bens, hoje o padrão no nosso ordenamento jurídico é o regime de comunhão parcial de bens. Esse regime ele estipula que o que for adquirido na constância do casamento ou da união estável vai pertencer a ambos, né? Que existe um esforço comum presumido nesse bem. Independente da contribuição financeira efetiva, os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável serão dos dois. Esse é o tipo mais comum. É o mais comum e que hoje é a regra no nosso ordenamento. Por exemplo, união estável. A união estável não necessariamente ela tem que conter, ela precisa de uma escritura, porque a união estável é algo de fato, é algo que acontece, né? Muitas vezes esse reconhecimento só vem posteriormente, por ação judicial. Então, por exemplo, hoje, se eu não faço a escritura de união estável, a regra é o regime de comunhão parcial. Eu posso fazer uma escritura de união estável com outros regimes, o de separação de bens, por exemplo, de comunhão universal de bens, mas hoje a regra é de comunhão parcial. Então, se eu não estipulo bem nessa escritura de união estável, o regime que vai vigorar é o de comunhão parcial de bens. Agora, Carolina, quando há filhos na relação, os critérios são os mesmos? É um processo mais longo? Quando existem filhos, ou filhos menores de idade, ou incapazes, ou hoje até o nascituro, que é aquele filho que ainda está sendo gerado, a diferenciação principal no procedimento é que não pode ser feito em cartório, tem que ser judicial, né? Então, a gente sabe que os nossos processos judiciais, eles ainda são muito lentos. Então, a diferenciação principal que vai ser é que o procedimento vai ser mais demorado, que o judicial é mais demorado. Então, essa é a diferenciação, porque em cartório, quando não existem esses impedimentos para ser feitos em cartório, quando é consensual, lembrando que o litígio também tem que ir para a justiça, quando é consensual o procedimento é muito mais rápido, né? Em cartório costuma ser mais rápido. Então, por que a necessidade de ser judicial? Porque tem necessariamente a participação do Ministério Público. Quando existem esses filhos menores de idade ou incapazes ou nascituro, o Ministério Público tem que participar. Por isso a necessidade de ser judicial. São muitos tipos de regime, como a gente está falando aqui agora. O que mais pega de surpresa os casais que decidem separar e não entendem muito bem que tipo de regime escolheu ali na hora da separação? O que acontece muito, que a gente vê na nossa vida prática, os nossos clientes, é que tem gente que nem sabe qual regime que escolheu, né? Então, como o doutor falou na reportagem, é muito importante que se converse, ainda existe muito tabu quando a gente fala de dinheiro. Mas se eu amo, eu não tenho que falar de dinheiro. E, na verdade, não é assim que funciona, né? O combinado não sai caro, como diz aquela expressão. A gente tem que conversar, sim, sobre questões patrimoniais, tanto nas questões de direito de família, quanto nas questões sucessórias, de seguros de vida. Então, o que surpreende as pessoas, muitas vezes, é o próprio regime, né? Outro dia atendi uma cliente que ela não sabia qual regime. Ela levou um susto que ela percebeu que o regime era de separação e, naquele momento, ela não tinha nenhum bem, ela não ia ter direito a nenhum bem. Agora, herança e doações, isso também entra na partilha? No regime de comunhão parcial, não. Herança e doações não entram na partilha. No regime de comunhão universal, que anteriormente era a regra, era a comunhão universal, né? Hoje em dia poucas pessoas casam nesse regime,
nesse regime sim entra. Ok, Carolina Sena, obrigada pelas informações e participação aqui com a gente. Obrigado. Obrigada, boa tarde.